Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Daniel Ciribelli e estou de volta. Eu estava de férias, passei um tempo sem gravar. Eu estava lá no Piauí, no Maranhão, curtindo um sol, um calor de 35, 40 graus na praia. Mas as férias acabam e a gente volta para casa e aqui estou em Foz do Iguaçu, pegando um frio de 7, 8 graus. Estou aqui me readaptando. Mas com o frio também vem a vontade de ler. E por isso mesmo o vídeo de hoje é sobre leitura, sobre dicas de leitura. Eu trouxe dois livros aqui para conversarmos sobre eles. Quem acompanha o canal sabe que eu falo bastante sobre ciência e espiritualidade aqui. Faço um link entre ciência, espiritualidade, projeção astral, coisas da minha vida e tudo mais. E hoje esses dois livros eles não são espiritualistas, mas a gente consegue sim fazer um link muito bacana entre ciência e espiritualidade. Esses dois livros eles são livros de psicologia, digamos assim, de sociologia, psicologia. E é O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, eu acho que é Duhigg o nome do autor. E esse aqui é Comunicação Não Violenta, de Marshall B. Rosenberg. São dois livros sensacionais. Esse aqui foi minha irmã que me indicou, a Itauana Ciribelli. Sigam ela no Instagram, tem bastante coisa interessante lá no perfil dela. E assim, esse aqui tá até fechado ainda porque eu dei de presente para minha esposa. Mas vamos falar primeiro do Poder do Hábito. O Poder do Hábito. Esse livro é sensacional. Ele nos mostra como o cérebro funciona, como o cérebro cria, entende os padrões e acaba criando hábitos a partir de rotinas e tudo mais. Então, assim, esse livro, ele me ajudou muito, O Poder do Hábito, porque ele me mostrou coisas que eu fazia no dia a dia e que eu não percebia e que eu estava praticamente sendo controlado pelo meu próprio cérebro, por um órgão do meu corpo. Eu estava sendo controlado por ele, pela forma como ele entende e processa as coisas. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo que não está no livro, mas que só para ilustrar aqui. Eu não vou falar nada sobre o que está no livro, não vou dar nenhum exemplo daqui de dentro, para não dar spoiler. Então eu vou pegar um exemplo fora. Por exemplo, a gente nasce em uma cidade, a gente pega os costumes dessa cidade, a forma de falar, a comida, né, o gosto musical, a forma de andar, tudo, o jeito da cidade, a gente pega. Se você não percebe, com seus 30, 40 anos, você se transformou na cidade. Você é a característica da cidade, você é a cidade. A forma como os antepassados lidaram com as situações, isso foi tudo construindo, até que chegou em você. E chegando em você, você simplesmente, um papagaio, começou a pegar as coisas que foram ditas para você e repetir, sem assim se perguntar: por que eu faço isso? Por que eu como arroz e feijão e carne? Por que eu ouço sertanejo universitário? Sabe? Por que eu falo com esse tom de voz? Por que eu falo nessa altura de voz? Será que isso fui eu mesmo ou foi uma construção daquele ambiente que eu moro? A partir de rotina de conversa, as pessoas foram falando, me mostrando, e acabou que aquilo tudo se transforma em um hábito na minha vida. Então eu tenho o hábito de falar de certa maneira, eu tenho o hábito de comer tais comidas e o hábito de ouvir tais músicas. E esse processo todo pode não ser quem você é de verdade, pode ser só a construção, né? A construção social do indivíduo que mora naquele local. Então tem muita coisa interessante que esse livro assim, dá um gatilho para você refletir sobre a sua vida, sobre como o seu cérebro físico funciona. Sabe, muitas questões que Charles coloca aqui são questões tão profundas no sentido de que se a gente não tomar cuidado, você é controlado basicamente pelos seus instintos e pela forma como o cérebro processa as informações. Então é um livro que fala bastante sobre autoconhecimento. Acho que se eu for colocar esse livro assim em uma palavra, eu coloco autoconhecimento. Ele dá muita técnica também para você usar esse poder que o cérebro tem de criar hábitos. É um poder físico, é uma coisa muito legal, muito interessante. Aqui fala bastante sobre o órgão mesmo, o cérebro físico, o corpo humano. E entendendo como funcionam esses padrões de comportamento, esses padrões de aprendizagem, a gente pode usar a nosso favor. Por exemplo, eu quero muito lavar a louça sem me preocupar. Agora eu vou lavar a louça e vai lavar a louça. Automaticamente, como se fosse um hábito. Né? E ele dá técnicas para que você possa fazer isso. Ele não fala sobre lavar a louça aqui, é só um exemplo que eu estou dando. Ele fala como você pode criar essa rotina e criar para que isso se transforme em um hábito. E você possa simplesmente fazer no automático. E aí você não vai ficar ali chateado, eu tenho que lavar aquela montanha de louça, que inclusive
Eu estou dando esse exemplo porque tem uma montanha de louça ali para eu lavar. Eu estou tentando criar este hábito de lavar a louça. O Poder do Hábito, sensacional. Se vocês puderem ler, vocês vão achar muito bom. Esse livro está disponível no YouTube, você pode encontrar ele em audiobook, PDF, você encontra muito fácil, mas se puder comprar, compra, vale a pena. Ajuda todo o processo aí das livrarias digitais e tudo mais. E é isso. Mas você encontra facilmente na internet. Agora vamos para o Comunicação Não Violenta, o meu queridíssimo, do Marshall B. Rosenberg. Esse livro basicamente mudou a minha vida nesses últimos tempos que li. Porque ele é maravilhoso. Ele fala sobre as interações humanas. Como você interage consigo mesmo, como você interage com os outros. E a forma como nós interagimos hoje em dia, ela é uma forma violenta, verbal, sabe? A gente coloca muita exclamação no que a gente fala e muito pouco questionamento, muito pouca interrogação. Isso cria um problema que é um problema de conflito muito grande. Por exemplo, você diz para si mesmo: eu tenho que arrumar a casa. Ora, você tem que arrumar a casa? Você precisa arrumar a casa? Ou você pode dizer assim para si mesmo: eu desejo arrumar a casa para que o ambiente fique agradável e limpo, para que eu possa produzir mais. Olha, mudou bastante aí. Uma coisa que você tinha que fazer, que era uma obrigação, sabe? Era uma coisa de obrigação, vem de um processo muito ditatorial. Você é obrigado a fazer. Então eu tenho a obrigação de arrumar a casa. Você está sendo obrigado, é uma coisa forte. A gente muda isso dizendo que, não, tem um porquê. Eu vou limpar a casa porque isso, isso e isso. Mas eu não tenho o que fazer. Eu quero fazer. Ou então, eu quero tal coisa e por isso eu vou organizar esta coisa. Então é muito interessante. Isso é só um exemplo. Nem tem esse exemplo aqui no livro. Eu estou pensando aqui para vocês para não poder falar coisas que estão no livro para não dar spoiler. Mas tem muita coisa muito, muito profunda sobre a conversa, sobre a interação humana. Isso é muito interessante porque o link com a espiritualidade é fantástico. É como você vai conversar com o espírito fora do seu corpo físico, por exemplo. Como você vai lidar com o seu ambiente físico, com as pessoas, para que quando você partir, quando você for para o mundo espiritual, você só deixe flores aqui na Terra, só deixe bons comportamentos, para que isso não te cause problema no futuro. Então, uma comunicação não violenta, aqui eles chamam de CNV, né, que é a sigla para comunicação não violenta, é de suma importância. Como é que nós podemos conversar? Como é que eu posso entender você? E como é que você pode me entender? Como é que podemos gerar empatia? Sabe, como é que podemos fazer isso? Aí aqui esse livro vai mostrar direitinho como que se faz isso. Como que a gente pode ter uma comunicação não violenta, tentando entender o sentimento dos outros, tentando entender o que o outro quer dizer, porque muitas vezes o outro diz alguma coisa, mas não sai como ele queria mesmo, ele estava pensando, acaba falando, mas não saiu como ele queria, você entendeu outra coisa, gera um conflito. Gente, as pessoas morrem por brigas de bar de R$1. Claro que não é o R$1 que matou aquela pessoa, que muitas vezes acontece isso nos bares, em outros lugares também. Não, ali foi uma falta de entendimento, uma falta de tato, né? Então, assim, aqui, ó, na capa está escrito assim: comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. E aqui tem, tipo, duas pessoas se abraçando, né? Então, esse livro aqui eu recomendo demais porque isso é sério, é uma coisa séria. Nós precisamos melhorar a forma como nós nos relacionamos no planeta. Não tá bom. De verdade, não tá bom. Para a maioria de nós é só conflito, só problema entre pai, entre mãe, entre tio, entre grupos familiares, entre cidades, gangues. Nós precisamos melhorar a nossa forma de nos comunicar. E essa melhora precisa ser através da empatia, tentando entender o que o outro quer dizer. E não o que o outro disse, e sim o que o outro quer dizer. E aí a gente vai transformando toda a nossa forma de nos comunicarmos. É isso. O vídeo de hoje foi esse. Essas duas dicas desses dois livros
muito legais. Esse aqui você também encontra por aí no YouTube. Ele é um livro um pouquinho mais caro. Eu acho que esse aqui, ó, O Poder do Hábito eu paguei uns R$ 45. Esse aqui eu paguei R$ 90, ó. E olha a diferença, né? Esse aqui é um best-seller, esse aqui também. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Se gostarem dos vídeos, se inscrevam, curtam, comentem e até um próximo vídeo. Valeu, pessoal! Massa, ficou massa. Aí, ó, fechou.